Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Dia de remo mais uma vez. O Leão Azul entra em campo hoje diante do Palmeiras no Mangueirão em busca de um resultado positivo para continuar a sua recuperação dentro do Campeonato Brasileiro de 2026. A gente vai trazer para vocês aqui as prováveis escalações das duas equipes, a arbitragem, onde você vai também acompanhar o jogo e, claro, os relacionados do Leão Azul para este importante duelo pela elite do futebol nacional, que, claro, está na expectativa de receber o maior público do remo no ano. O Fenômeno Azul vai fazer a sua parte mais uma vez nas arquibancadas. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1.500. Conto sempre com o like do Fenômeno Azul para ajudar aqui o nosso trabalho. Clica também no botão hypar para o conteúdo ficar no topo da plataforma e assim o YouTube seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, antes da gente iniciar esse conteúdo, só queria trazer um recado especial para vocês que gostam, claro, de personalizar os mantos do Clube do Remo. Tô aqui com a minha camisa de 2026, como vocês estão vendo, eu comprei ela sem a personalização e já mandei colocar, olha, o pet da Série A. Isso aqui é raro, hein? Isso aqui é raro para quem tá jogando a elite do futebol brasileiro. Coloquei por apenas R$29 nas lojas parceiras do canal, no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosque Grão-Pará. Mas essa personalização aqui tá disponível lá na loja do IT Center, beleza? Você chega lá e solicita a sua personalização na camisa do Leão Azul Paraense da atual temporada. Aproveitei para colocar o meu nome, colocar o número 33 aqui às costas, né? E claro, acompanhar o Leão Azul Paraense com o meu manto de 2026. Aliás, aproveitei também e comprei essa belíssima camisa aqui do futebol americano dessa temporada, que tá aí fazendo sucesso no meio do Fenômeno Azul. Vá lá e garanta, inclusive, o presente da sua mãe, que dá tempo ainda nas lojas parceiras do canal. Beleza? Para você ir lá e ter o melhor atendimento possível. Bom, meus amigos, eu quero iniciar esse conteúdo com vocês aqui falando sobre o início desta 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a famosa Série A. Os jogos que começaram a acontecer ontem. O Coritiba empatou com o Internacional em 2-2, para mim um excelente resultado. A gente não sabe se o Coritiba vai se manter ali na primeira página. O Coritiba caiu de desempenho. O Fernando Seabra vem sendo muito criticado nos jogos lá no Couto Pereira. Só venceu o Clube do Remo e com aquelas circunstâncias que a gente soube como o Coritiba venceu o Remo, com a falha do Sávio, né? O Remo que estava ali com muitos problemas, principalmente ofensivos. E ontem deixou a vitória escapar no último lance. O Inter foi lá, aproveitou e beliscou o empate. O Inter que está ali pertinho da zona do rebaixamento ainda. O Fluminense empatou com o Vitória em 2-2. O Vitória tirou pontos dentro do Fluminense. Aliás, o Fluminense está caindo muito de desempenho, hein? Não é mais aquele time que enfrentou o Remo aqui em Belém. Hoje é um time completamente diferente, principalmente em termos de confiança. O Zubeldia começa a ser muito criticado, está praticamente eliminado aí da Libertadores. O Bahia, nosso adversário da Copa do Brasil, quarta-feira, perdeu em casa para o Cruzeiro, de virada por 2-1, pessoal. Tá 2-1 aí para o time do Cruzeiro, agravando a crise do Bahia, que vai vir muito pressionado enfrentar o Clube do Remo na quarta-feira pela Copa do Brasil, beleza? O Cruzeiro venceu. Para mim, esse aqui foi um resultado ruim. O Cruzeiro tinha que ter perdido ou no máximo empatado esse confronto aqui contra o Bahia, já que o Bahia faz o campeonato ali ainda na parte de cima da tabela. Hoje, às 4 horas da tarde, tem Atlético Mineiro e Botafogo. Esse duelo que vai acontecer lá na Arena MRV e não vai ter transmissão, no caso do jogo do Remo, para Santarém por conta desse jogo aqui. Santarém região não vai ter o jogo do Remo sendo transmitido inacreditavelmente por conta desse jogo aqui. Sendo que remistas moram na região e, claro, queriam acompanhar. Não sei qual é a birra
do pessoal de lá com o pessoal daqui da TV, porque acabaram solicitando esse jogo, se foi a Globo que decidiu isso, enfim, realmente não consigo entender. Clube do Remo e Palmeiras, 4 da tarde no Mangueirão. Às 6h30 tem Santos e Bragantino, torcer pro Bragantino nesse jogo aqui, o Santos é o nosso concorrente direto. Corinthians e São Paulo, na Neoquímica Arena às 6h30, a gente sabe que o São Paulo dificilmente ganha o Corinthians lá dentro, mas torcer para que o São Paulo consiga a vitória, o empate nesse jogo, porque o Corinthians também ficaria ali na parte de baixo da tabela. Mirassol e Chapecoense, o melhor resultado aqui seria o empate, deixaria a Chape atrás da gente, e o Mirassol não abriria vantagem aí em relação ao Clube do Remo. O Grêmio recebe o Flamengo às 7h30 da noite lá na Arena, e fechando a rodada, o Vasco recebe o Atlético Paranaense em São Januário. Vou pegar aqui a parte de baixo da tabela, do 11º ao 20º. O Inter é o 11º com 18 pontos, o Botafogo é o 12º com 17, o Atlético Mineiro é o 13º com 17. Inclusive, esse jogo do Botafogo com o Atlético, o ideal seria um empate ou vitória do Botafogo, já está na frente do Atlético Mineiro, mas tá todo mundo embolado aqui, o empate seria o ideal. O empate, pessoal, é sempre o melhor resultado, porque o time, claro, deixa de vencer e impede o adversário de vencer também. Então, é sempre importante, jogos que não sejam no Clube do Remo, que o empate aconteça, beleza? O Vasco é o 14º com 17. Hoje, torcer para o Atlético Paranaense também venceu o Vasco lá em São Januário. O Vasco ainda está perigando, próximo à zona do rebaixamento. 15º é o Grêmio com 17. O Flamengo tem que ganhar o Grêmio também aqui na rodada, seria interessante. 16º, o Santos com 15 pontos. Aí na zona do rebaixamento, o Corinthians com 15 pontos. Mirassol, 18º com 12. O Clube do Remo, 19º com 11. E a Chapecoense, a lanterna do campeonato, com apenas 8 pontos ganhos. É a situação de momento da tabela de classificação da primeira divisão. Mas vamos lá falar sobre o jogo de hoje do Clube do Remo, que é o que interessa pra gente, né? Não adianta a gente ficar olhando pra tabela também se o Remo fazer a parte dele. Antes disso, eu vou trazer os relacionados para esse duelo contra o Palmeiras. Ivan Quaresma, Marcelo Rangel e Igor Vinhas, os goleiros. Defensores, Léo Andrade, Marcelinho, Marlon, Matheus Alexandre, Mike Tassano e o Duplex Chamba. Meias, David Braga, Jaderson, Leonel Pico, Patrick, Pavani, Vitor Bueno, Zé Ricardo e Zé Wellison. Atacantes, o Aleph Manga, Diego Hernandes, Jajá, Poveda e Iago Pikachu são os atletas relacionados do Clube do Remo para esse jogo de hoje contra o Palmeiras. Eu estou aqui com o site do GE aberto no meu computador e o site do GE tem acertado as escalações do Remo nos últimos jogos. E segundo aqui o site do GE, o Remo vai a campo com Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba e Mike, Zé Wellison, Patrick, Zé Ricardo, Pikachu, Jajá e Aleph Manga. Ou seja, o mesmo time que enfrentou o Botafogo naquele último sábado que começou o jogo, né? E o time depois mudou, tivemos algumas alterações, entrou o Leonel Pico, no fim do jogo entrou o David Braga, o Poveda, entrou também ali o Matheus Alexandre e o Remo conseguiu a virada diante do Botafogo. Algumas mensagens em grupos de WhatsApp, de gente que está compartilhando, estão dizendo que o Zé Ricardo sairia do time e o Vitor Bueno começaria. Só que o Vitor Bueno está voltando de lesão. Uma lesão chata, uma lesão que inclusive ele já queimou ali quando ele voltou contra o Bragantino. Na verdade não queimou, né? Infelizmente ele voltou a sentir a lesão, que é diferente. Ele não foi machucado para o jogo. Então, como o Condé tem essa precaução de colocar os atletas gradativamente, ao invés de já escalar o jogador de início, eu acho difícil o Vitor Bueno começar o jogo. Eu acho que tem mais chances do David Braga começar do que o Vitor Bueno. Mas, como o Condé tem gostado dessa formação aqui com os 3 volantes, e o Patrick, no caso, tendo um pouco mais de liberdade para chegar ao ataque, eu acredito que ele vai repetir esse meio campo aqui do Clube do Remo. E no segundo tempo, o que no segundo tempo tem, de uma certa forma, deixado a gente preocupado, é que o Condé demora muito para fazer as mudanças. Aquela leitura que o treinador geralmente faz quando o time não está bem, o Condé tem demorado a fazer. E aí que está a preocupação, aí que está, digamos, a aflição do torcedor remista com o trabalho do Léo Condé, assim, em termos de substituições. Tem demorado a mexer. O jogo contra o Botafogo ele foi mexer as 2 últimas substituições, faltando as 3 últimas na verdade, né? Entre o Matheus Alexandre, Poveda e o David Braga. Aos 45 do segundo tempo, gente. É muito pouco tempo. Foi praticamente uma substituição ali
para parar o jogo. E graças a Deus o Remo conseguiu no contra-ataque marcar o gol da vitória do Jajá e um resultado importantíssimo para a gente. Então o Condé, lendo o jogo, sabendo hoje que o adversário vai ser complicadíssimo, que é o Palmeiras deve ter um pouco mais o controle do jogo em relação a outros adversários que o Remo tem enfrentado aqui em Belém. O Palmeiras tem essa característica. E vai ser um jogo muito físico. E a bola parada pode ser crucial para o resultado final. Então o Remo tem que tomar muito cuidado, principalmente com as bolas paradas ofensivas. O Gustavo Gomes e o Murilo são jogadores fortes nesse quesito. Tem o próprio Flaco Lopes aí, artilheiro do Palmeiras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa bola aérea ofensiva. E o Remo também aproveitar, né, essa bola aérea ofensiva nos jogos do Leão Azul. Os pendurados do clube do Remo são o Diego Hernandes, o Marlon e o Leonel Pico. O João Pedro também está pendurado, mas segundo aqui a relação dos atletas do clube do Remo, o João Pedro não está nela, então hoje ele não vai estar à disposição. E como vem esse Palmeiras, né, que vai ser comandado aí pelo João Martins, o Abel Ferreira está em Belém, veio com a delegação em voo fretado, mas não estará na beira do campo comandando o time. Deve fazer a pré-eleção no hotel, depois deve assistir o jogo das tribunas do Mangueirão, mas o João Martins auxiliar é que vai comandar, porque o Abel está cumprindo hoje o seu último jogo de suspensão imposto aí pelo STJD. E o provável Palmeiras é o seguinte: Carlos Miguel, o Gia na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e o Jefté na esquerda. O Palmeiras perdeu o Arthur, que é o titular da posição. Marlon Freitas, Andréas Pereira ou Lucas Evangelista, segundo aqui o site do GE. O Alan, John Arias, Sousa e o Flaco Lopes, tá, pessoal? Essa é a provável escalação do Palmeiras para esse duelo diante do Clube do Remo aqui em Belém do Pará. O Palmeiras que chegou ontem à noite, veio em voo fretado e hoje encara o Leão Azul aqui em Belém. Palmeiras que joga geralmente numa espécie de 4-1, 4-1, diferente do esquema do Clube do Remo, mas às vezes se transforma num time com 4 atacantes, né? O John Arias e o Alan abertos, o Ramon e o Sousa ali como, digamos, centroavantes, falsos 9, enfim, você escolhe o termo. O Flaco Lopes é o centroavante, mas o Palmeiras é um time que pisa muito na área. É um time que tem pouca posse de bola em alguns momentos, dependendo do adversário, mas é um time que é muito agressivo, um time que define rápido as suas jogadas. Mesmo assim, é um time bastante criticado da forma com que joga pela sua torcida, né? O Abel é muito cobrado em relação a isso. O Palmeiras que está ali com 3 desfalques certos para esse jogo, né? O Arthur, o Vitor Roque e o Piquerez. Aliás, o Piquerez está na fase de transição, deve retornar em breve para o time palmeirense. Quem apita o jogo hoje é Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Ele também que é árbitro da FIFA, assistido pelo Bruno Bosquilha do Paraná, que inclusive vai ser, se não me engano, assistente de Copa do Mundo, e o Michael Stanislau, também do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo, pessoal, será o Rafael Trace, de Santa Catarina. Esse árbitro aqui de vídeo é um dos mais polêmicos aí, né, do VAR atualmente. Eu espero sinceramente que esse cara não faça nenhuma bobagem hoje, que ele não venha querer ajudar o Palmeiras, que ele não venha querer nem ajudar o Clube do Remo. Eu quero que essa arbitragem faça a arbitragem correta, como sempre, né, gente? É o que a gente sempre diz. Só um esclarecimento aqui, tá? Tem muita gente dizendo aí que teremos o impedimento semiautomático já à disposição. Não, pessoal. O que vai acontecer hoje são os famosos testes, tá? Os testes do impedimento semiautomático. A CBF ainda vai protocolar o início do impedimento semiautomático quando os estádios da Série A à disposição dos clubes estiverem à disposição. Aí vai entrar em congresso técnico, aprovado no regulamento, aí sim vai começar a operar o árbitro de vídeo no caso do impedimento semiautomático nos jogos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Você vai assistir o jogo no canal da GETV no YouTube, narração inclusive lá do Jorge Igor, né? Volta a narrar um jogo do Clube do Remo no YouTube. Volta a narrar um jogo do Clube do Remo depois de 11 anos. Ele narrou ali o jogo do acesso. Na verdade não é 11 anos, né? O último jogo que ele narrou foi em 2018. O jogo pela Série C. O Remo venceu o Salgueiro por 1-0 fora de casa e se salvava naquela época do rebaixamento para a Série D. Depois a Série C saiu do Esporte Interativo, foi lá para o famoso DAZN, e o Jorge Igor ficou até ano passado na TNT e depois se transferiu para a Globo, e esse ano, curiosamente, vai narrar o jogo do Leão Azul na elite do futebol brasileiro. Então
já vai ter a transmissão da GETV para todo o Brasil, claro, no YouTube. E também na TV Globo, vai transmitir aqui para Belém, região metropolitana e boa parte do estado do Pará. E também no famoso pay-per-view, tá? O Premier vai transmitir esse jogo de hoje entre Clube do Remo e Palmeiras. Os últimos ingressos sendo vendidos aí pro lado B. Ontem, inclusive, chegou a abrir um lote extra pro lado A, daqueles sócios torcedores que não vão pro jogo, que não fizeram o check-in, então o Remo deixa à disposição ali mais uma carga para venda, já vendeu tudo, e agora restam apenas algumas unidades de lado B, que acredito até que nesse momento que você esteja assistindo pode ser que nem tenha mais, tá? O Remo vai com certeza esgotar esses ingressos para esse duelo diante do time do Palmeiras. Claro que o jogo de hoje e outras partidas da Série A você encontra as cotações na Bet da Sorte para você, claro, montar o seu palpite com responsabilidade para maiores de 18 anos, beleza? Olha, hoje eu iria ambos marcos. Ambos marcam aí, eu iria nessa condição. E vou colocar Clube do Remo empate também, tá, gente? Eu acho que o Remo não vai perder esse jogo hoje, acho que o Fenômeno Azul vai fazer a diferença. E, dada a circunstância do adversário, não perder hoje é um bom resultado, tá, gente? A gente ir depois com moral enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil, encarar a Chapecoense fora de casa, depois vir para 2 jogos em Belém e fechar essa parte aí da Série A antes da pausa para a Copa do Mundo, praticamente encerrar o primeiro turno, porque só vai faltar o jogo contra o Corinthians que vai acontecer no mês de julho lá em São Paulo. Então, seria importante demais a gente conseguir essa pontuação e você pode montar o teu palpite com a Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. E claro que eu não posso encerrar esse vídeo sem antes desejar a todas as mamães do mundo, a você inscrito que tem a sua mãe aí por perto, a você inscrito que é casado e tem a sua esposa como eu também aqui, né, que virou mamãe. E você inscrito que infelizmente também não tem a sua mãe, sinta-se abraçado. Ou você inscrita que é mamãe, você inscrita que tem também a sua mãe aí por perto, um feliz Dia das Mães. Eu infelizmente estou longe da minha, eu espero que seja o último Dia das Mães longe da minha mãe, mas importante ela tá bem, tá com saúde, minha esposa também, graças a Deus, tá tudo bem, me deu a maior bênção da minha vida que é meu filho, e a gente entende a mãe da gente quando a gente tem filho, né, gente? Mais ainda. Então o dia de hoje torna-se especial. Tomara que o Clube do Remo consiga dar esse presentão para as mamães azulinas. E eu desejo a todas realmente um feliz Dia das Mães. Sem a mãe da gente, tenho certeza que o amor pelo Clube do Remo, ele não, ou não existiria ou seria muito pequeno. Porque o que a minha mãe aguentou... O que a minha mãe aguentou de chatice minha, de teimosia minha pra ir pra jogo. Eu com 12 anos já ia pra estádio sozinho, gente. A minha mãe deixava contra a vontade dela eu ir pra estádio sozinho. E se não fosse isso cedo, talvez eu não teria o amor que eu tenho pelo Clube do Remo hoje. E até mesmo a paciência que eu tenho com o Clube do Remo nos últimos anos, realizando esse trabalho aqui no YouTube. Então, mais uma vez, um feliz Dia das Mães para vocês, azulinas, e tomara que vocês tenham um excelente dia, principalmente que o Leão Azul consiga vencer e trazer essa alegria para todo o Fenômeno Azul. Mais uma vez, não esquece de deixar o like, lembrando que hoje tem a nossa cobertura especial do Mangueirão para Remo e Palmeiras. Após a partida tem a coletiva do técnico Léo Condé. Tem também a transmissão do jogo, você que vai assistir pela televisão, pode acompanhar pelo YouTube a nossa narração em parceria com o Grupo Marajoara e também com a Metropolitana FM. E depois tem os nossos conteúdos que a gente sempre faz em dia de jogo do Leão Azul Paraense. Forte abraço, chegue cedo que tem mosaico hoje, hein? Chegue cedo que a festa vai ser linda do Mangueirão hoje para Remo e Palmeiras. Um forte abraço, tamo junto, valeu!